Oi meninas, o vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de convidar você para participar do meu grupo do Telegram, onde lá eu vou compartilhar muitas dicas de canto black para mulheres. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Um beijo e bom vídeo para vocês! Ei cantoras, como vocês estão? Vocês estão bem? Meu nome é Juliana Soares e eu tô aqui para compartilhar mais um conteúdo musical com vocês, um conteúdo e situações que eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar, porque eu também já me identifiquei muito com essas situações e a cada dia a gente vai buscando aprender, se aprimorar um pouco mais. E esse conteúdo de hoje, ele é para você que se encontra nessa situação ou que você viu ou vê outras pessoas fazendo isso sem se dar conta daquilo que está fazendo. E aí esse trechinho que eu falei, sem se dar conta daquilo que você está fazendo, é o que a gente chama de vícios vocais. O que são esses vícios vocais? Vício, como a gente já entende no sentido da palavra, é aquilo da qual que a gente não tem controle, aquilo corta. Vício, como a gente já entende no sentido da palavra, é aquilo do qual a gente não tem controle sobre ele. Logo, ele se configura como um vício. E no canto não tem muita diferença nessas questões dos vícios vocais, porque tem muita coisa que a gente faz que a gente não se dá conta de que a gente está fazendo, e por a gente não se dar conta, a gente acaba não corrigindo ou não tendo esse olhar mais analítico para nós mesmos, e aí a gente acaba fazendo uma coisa atrás da outra sem se dar conta, e aí isso acaba se considerando um vício vocal. E aí eu vou falar alguns vícios vocais, os mais comuns, e como que a gente pode trabalhar em cima disso, como que a gente pode pensar e raciocinar em cima disso, ok? Então lembre-se que esses vícios vocais não necessariamente estão errados, mas o erro, ele se configura no exagero. Então não são coisas que são tecnicamente erradas, apenas uma vai ser tecnicamente errada mesmo. Mas os outros pontos, eles não são considerados errados. É só mesmo na questão do exagero, por você não ter controle sobre aquilo, e aí se configura nesse erro, vamos dizer assim, dentro da técnica vocal e dentro também da estética vocal, estética musical, do fazer musical, ok? E antes de eu falar sobre os tipos de vícios vocais que a gente tem, eu vou dar algumas dicas de como que você identifica esses vícios vocais. Primeira coisa, grave-se cantando. Grave, grave, grave mesmo, um vídeo após o outro. Uma das minhas análises vocais, quando eu faço a minha autoanálise, é na gravação. Porque quando eu me gravo cantando e depois quando eu vou assistir, eu vou anotando tanto de coisa que na performance a gente não percebe e eu não percebo, que só fica claro quando eu vejo por vídeo, e aí eu vou consertando e analisando e refazendo em cima daquilo que eu vi. Então, gente, se gravar cantando é uma ótima dica, é um ótimo exercício de autoanálise, de autoconhecimento. Eu sempre vou falar aqui para vocês na questão de vocês se conhecerem no canto, de vocês entenderem quais são os pontos fortes de vocês, quais são os pontos fracos de vocês, que todo mundo tem um ponto fraco, e aí a gente trabalha em cima disso para ele ficar mais equilibrado em relação aos pontos fortes que todo mundo tem também. E aí uma das coisas mais claras que você percebe isso é através do vídeo. Então sim, se filme cantando, depois vai lá, pega a canetinha, pega o seu bloco de notas, começa a reparar naquilo que você faz muitas e muitas vezes, sem perceber, que aí já é um sinal de que é um vício vocal. E as coisas que são boas você pode anotar também para você potencializar ainda mais. Mas aqui no caso o foco é de você identificar quais são os pontos fracos, identificar quais são os vícios e trabalhar em cima deles. Então a primeira dica é se grave cantando. E aí as próximas são consequentes disso. Depois que você se gravar, se analise, se questione, se avalie também. Uma autoavaliação saudável também é muito bom para o seu desenvolvimento vocal. E aí a partir disso você consegue identificar quais são esses vícios vocais que eu vou falar aqui a partir de agora. Vamos lá então. Qual é o primeiro vício vocal que a gente encontra na maioria dos cantores? Cantar de garganta.
Cantar de garganta é considerado um erro técnico mesmo, mas ele também é considerado um vício porque você imagina uma pessoa que cantou a vida inteira, ou na igreja, ou em eventos, cantou a vida inteira com aquela configuração de voz de garganta, com aquela voz presa na garganta, assim. Então, vamos pensar aqui, ela já tem um histórico de muitos anos atrás cantando de uma forma errada, e aí quando ela entra numa aula de técnica vocal, é ensinado da maneira certa. Só que ela veio com vícios antigos, de anos, cantando da maneira errada. Então aí pode ser que na primeira aula ou na primeira performance você cante direitinho, você cante com os ajustes novos aprendidos, você canta com os registros adequados, tudo bem? E aí na segunda vez, no segundo dia ou na vez seguinte que você já não está tão preparado, você vai lá e cai no erro de novo de cantar com a voz na garganta. E isso acontece porque você está numa transição de uma técnica para outra, de uma técnica errada para uma técnica adequada. E aí, devido a esses anos e anos e anos cantando da maneira errada, isso se configura um vício vocal porque você não tem mais controle sobre ele anteriormente, né? Você começa a ter a partir do momento que você, de fato, fica imerso nesse conteúdo de aulas vocais, de aulas de técnica vocal, de aulas de música, de aulas de canto, e aí você configura para um novo aspecto da técnica vocal. Entenda, a técnica vocal, ela é o total domínio do seu instrumento. E qual é o seu instrumento hoje, cantor? Seu instrumento é a sua voz. Então, uma pessoa que tem, um cantor que tem a técnica vocal dominada, não significa que ele vai fazer ornamentos a música inteira. Não significa que esse cantor que tem técnica vocal vai cantar usando todas as suas técnicas na música inteira. Não é isso. Um cantor que domina a sua técnica, ele vai saber utilizar os ajustes vocais necessários para cada trecho ou para cada estilo musical, tá? Não é porque um cantor canta com uma técnica vocal X, Y ou Z que ele vai usar as 3 letras X, Y ou Z para cantar uma única música, ok? Porque aí isso entra no domínio de você saber colocar, de você saber tirar, saber colocar em outro lugar e saber tirar de outro lugar. Então, isso é a técnica, você saber dominar o seu próprio instrumento. E no nosso caso, saber dominar a sua voz. Então, essa é a primeira característica, ou vamos dizer assim, o primeiro vício vocal que a gente encontra na maioria dos cantores que, à medida que vai estudando, à medida que vai se aprimorando e se desenvolvendo, você vai largando esse vício e trocando por novos hábitos saudáveis de técnica vocal. E aí, eu não vou fazer exemplo, né, de uma voz na garganta, mas é como a gente sente, a gente vê quando que é uma voz de garganta, que você vê as veias assim, ó, saltando. Aí eu já tô falando de outro tô falando aqui de outro vício já, sem nem ter falado dele. Mas é quando você canta, celebrarei a ti, ó Deus. Sabe, com essa voz de garganta mesmo, não consegui fazer aqui, mas é quando você percebe de fato que a pessoa está se esforçando muito para cantar e parece que ela vai morrer junto. Ah, uma coisa interessante, gente. Toda vez que eu falo de técnica vocal com os meus alunos, eu falo para eles e vou falar aqui agora para vocês também. Tá gostoso de cantar? É porque tá gostoso de ouvir. Se tá gostoso para você que tá cantando, pode ter certeza que tá gostoso pra gente que tá ouvindo. Se tá sofrido para você cantar, também tá sofrido pra gente que vai escutar. Então, esse é um termômetro muito bom para você identificar por onde que a sua voz está caminhando. Sempre tem que ser gostoso. Vai ter um gasto de energia, sim. Vai ter uma exigência, sim, de energia. O seu corpo vai trabalhar, você vai suar, sim. Mas ainda assim, vai beirar a linha do prazer. Não pode sair dessa linha do prazer. Você tem que sentir prazer naquilo que você está cantando. Tem que ser gostoso. Gostoso! E eu vou frisar muito esse X para você lembrar que eu vou falar que tem que ser gostoso de cantar, tá bom? Que aí você tira um pouco dessa tensão muscular, dessa tensão laríngea, dessa tensão da voz e traz para aquilo que é saudável, para aquilo que é gostoso de cantar, ok? Então, tá gostoso de cantar? Lembra dessa palavra? Tá gostoso de cantar? Tá gostoso de ouvir. Então, tira essa voz da garganta. Combinado? Eu acho que
Me empolguei um pouquinho nesse ponto, mas é porque a gente realmente precisa entender que isso não é bom pra nossa voz. Combinado? Então tá, vamos lá. Segundo ponto. Agora eu vou falar dos dois próximos pontos, vão ser mais focados em ornamentos. Um dos pontos que é considerado como vício dentro do ornamento vocal é o portamento. Portamento, ele é errado? Não, não é errado. Ele é um ornamento, né? Como o próprio nome diz. Ele é um detalhe, ele é uma coisa que você pode fazer, como você não pode fazer. E a gente encontra muito esse ornamento do portamento no sertanejo, que é quando você tem a nota ah, e aí você pega uma nota que está embaixo como apoio, como um trampolim. Você pode utilizar esse portamento tanto com duas notas acentuadas, como você pode fazer esse ornamento glissando de uma nota para outra. Então, os dois são considerados portamento, só que um glissando. Quando você pega um apoio que é de baixo, uma nota que vem de baixo, e essa nota pode ser tanto glissando quanto acentuada, ok? E aí, onde que ela se configura como um vício vocal? Quando você não consegue tirar esse portamento, essa nota que vem de baixo, se configura como um vício porque você não percebe. Você simplesmente está cantando, pegando todas essas notas de baixo, não está percebendo, e aí se bobear, quando você percebe, você está cantando uma música inteira assim. Tem uma música da Laura Sogueles, a Laura Sogueles é uma cantora que faz muito isso. É um vício? Não é? Não sei, é o estilo dela. A gente nunca perguntou, nunca perguntei se ela faz isso consciente e tal, mas ela faz muito isso na música dela. Por exemplo, quando ela vai cantar: sou teu filho amado, em que achas meu prazer. Eu acho que a letra é essa. Eu sempre confundo, sou teu, eu sou, enfim. Mas enfim, todas as notas que ela faz pegando por baixo. Em que é um vício? Eu considero um vício quando você pega todas essas notas por baixo e quando alguém pede tira isso, a pessoa não consegue tirar. Como que seria essa música, essa parte, sem esse portamento? Eis meu filho amado, em que acho meu prazer. Se a pessoa conseguir tirar esse portamento, ela tem o domínio daquilo que ela está fazendo. Agora, se você pede para tirar e ela continua cantando és meu filho amado, é vício, ok? Tá errado? Não tá. Desde que isso seja um ornamento, decoração da música, uma coisa que, se não tiver, não vai comprometer com a frase em si, ou com a música em si, mas vai estar lá, como uma parte de ornamento mesmo, é o que a gente entende como ornamento, tá? Tem uma música que eu solava muito no coral Black to Black, e ela tem muito essa coisa do portamento no início, que era a música I Never Lost My Praise. Então, quando eu cantava essa música no coral, I've lost some good friend. Aqui o portamento. Friend along life's way. Aí na segunda vez eu já escolhia não botar. Some loved ones departed. Eu poderia fazer. Some loved ones departed. In heaven to stay. Porque aqui eu já fazia. In heaven to stay. Ou não, posso tirar. Entende? Então, você tem a possibilidade, e é muito saudável que você entenda aquilo que você está fazendo, para você conseguir pôr, tirar, botar de novo. E tem outra música também, é uma questão de estilo musical mesmo, tá? Se eu fosse fazer ela toda lisa, sem esses portamentos, também daria super certo e não iria comprometer significativamente na música em si. E tinha uma outra música também que eu solava que também tinha esse portamento. Diferente desse ornamento que é mais acentuado, o outro eu fazia um ornamento que era glissando. Dancing's my soul, my say, soul, my say. Se eu quisesse fazer Dancing's my soul, my Savior God, poderia fazer tararara ou tararara. É
é muito questão de estilo musical mesmo, mas saiba que você tem que ter esse controle de tirar e botar. Como que a gente trabalha em cima disso para uma pessoa que tem esse vício, que primeiro ela precisa identificar que é um vício, identificar que ela faz muito isso e que ela tem a possibilidade de tirar. Então, uma pessoa que canta muito assim o tempo inteiro e ela não consegue tirar, é considerado um vício. Como que a gente tira ou como que a gente limpa um som desse? Como que a gente trabalha em cima desse cantor que tem esse vício? Primeira coisa, aquilo que eu falei no início, se grave cantando. Se grave cantando e identifique todas as vezes que você está fazendo esse portamento. Seja ele glissando ou seja ele acentuado. Identificou, porque existe uma coisa que se chama o cantor não identificar aquilo que ele está fazendo. Eu já passei também por isso no caso de ter alunos que não identificavam aonde que estava morando esse vício, aonde que estava morando esse portamento vocal. Até a gente primeiro trabalhar em cima da análise e depois trabalhar em cima da prática. Porque a gente não consegue... Lembra aquele ditado que a gente só consegue resolver um problema primeiro identificando? Então, a gente só consegue resolver onde é que está o problema primeiro se a gente der nome para ele e saber onde está acontecendo. É a mesma coisa. Então, primeiro, analise aonde que está acontecendo esses portamentos. Começa na análise mesmo. Observa, grave, cante, grave de novo naquilo que você percebeu que está fazendo. Já começa a identificar, começa a colocar círculos em vermelho aonde você escreveu a música, ou se tiver no celular, printa e bota uma marcação. Agora a gente consegue fazer isso de diversas formas. Mas ainda assim, saiba identificar aonde que estão acontecendo esses portamentos. E aí, uma vez que você identificou, aí agora é uma questão de entender qual a colocação vocal que você vai dar para ela. Uma pessoa que faz esse portamento sem a consciência de que ela está fazendo, ela geralmente está pegando essa nota por baixo para conseguir alcançá-la. Então, se a nota é ah, ela está fazendo ah ou ah, já é automático nela. Então, esse ajuste vocal pegando a nota por baixo já é automático e é em cima disso que a gente tem que trabalhar, né? No seu entendimento vocal. Ao invés dessa pessoa, desse cantor, pegar essa nota por baixo, ela vai ter que começar a pegá-la por cima. Eu tinha, né, um professor, é porque tem professores que nos marcam tanto, que não importa quantos anos você não tem aula com ele. Algumas frases dele sempre vão ficar ecoando na nossa cabeça. E eu tenho uns professores de canto que são assim, né? De 5 anos atrás, quando eu estava no CTMDT, e esse meu professor de canto coral, ele fazia uma metáfora que eu nunca mais vou esquecer. Ele falava assim, pega alguma coisa em cima do armário, ou em cima daquilo que está alto em relação ao seu nível, ao nível que você tá, à sua altura, que seja. Então pegue sempre um objeto que está em cima do armário. Imagina, né, que você está pegando um objeto que está em cima do armário. E não pegando ela por baixo. Então pegue sempre essa nota pensando nela por cima, pensando nessa angulação. E é essa angulação que vai te fazer cantar. És meu filho amado. Ei. Eu tô fazendo bem quadradinho, mas pensa assim. Pegue sempre o objeto que tá lá em cima de qualquer coisa que esteja acima de você. És meu filho amado, em que acho meu... Então aqui eu fiz um por cima, um por baixo. Um por cima, um por baixo. Então tenha esse conhecimento, tenha essa consciência de que você pode pegar uma nota tanto por cima quanto por baixo. Agora, quando você só pega ela por baixo, se configura num vício que a gente pode tratar. Quando você consegue pegar lá por baixo, consegue pegar lá por cima, a gente consegue dominar muito mais aquilo que é o nosso instrumento vocal. E só para concluir, por que que a gente precisa ter esse controle da onde botar e aonde tirar? Porque tem músicas que não combinam. Por exemplo, eu cantei aqui 3 trechos de músicas de diferentes estilos, mas vamos pensar, por exemplo, em uma MPB. Se você ficar colocando portamento em MPB, em música popular brasileira, vai ficar uma coisa fora do estilo, vai ficar uma interpretação fora do estilo. Imagina se você pega: eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer
como é grande o meu amor. Imagina, por você. Imagina, como que fica estranho esse na 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 na, sabe? Porque não é o estilo do MPB que você tenha todos esses ornamentos. O MPB é uma coisa mais lisa, mais limpa. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. É uma coisa muito mais jogada, muito mais lisa mesmo, muito mais limpa, que é a nossa marca da nossa música popular brasileira. E então por isso que nem todos os estilos encaixam, nem todas as músicas pedem, e é por isso que é importante você ter isso como ornamento, e não como um vício. Lembrando que ele não está errado. Ele como ornamento não está errado. Terceiro vício, vibrato. Nossa, Juliana, vibrato como um vício, achei que fosse um ornamento também, eu achei que fosse... É um ornamento, é uma técnica, é tudo isso que a gente chama, é esse aclamado desse efeito sonoro, desse ajuste musical, desse ajuste vocal, especificamente, porque tem vibrato nos instrumentos também, tem vibrato no violino também, que é a coisa mais linda do mundo. Mas enfim, por que vibrato ele pode ser considerado um ornamento, como também pode ser considerado um vício? Quando as pessoas não têm controle sobre ele, quando os cantores não têm controle sobre ele. Então, por exemplo, quando tem cantores que não têm vibrato nenhum e aí trabalham em cima para adquirir um vibrato, para ter esse vibrato mais natural, e tem aqueles que têm vibrato natural já na sua composição vocal, vamos dizer assim, e aí quando pede para tirar, não consegue. E aí não consegue fazer uma nota lisa. Vai fazer sempre o quê? Um vibrato mais lento, um vibrato mais rápido. Mas esse vibrato sempre vai acontecer. Então, essa questão do vibrato, inclusive na história da música, ela é muito trabalhada, ela é muito disseminada, ela é muito bem vista, dependendo da história, dependendo da época. Mas tinha época na história da música que o vibrato não era permitido. Então, quando a gente usava lá, quando a gente pega, por exemplo, a história da música na Renascença, na Idade Antiga, o vibrato não era permitido, era aquela coisa lisa. Não tinha vibrato, era tudo liso. E aí veio o vibrato, que apareceu anos depois, no período do Barroco, permitido, né? Como um ornamento, e mesmo assim ele apareceu anos depois do período da Renascença. Então, nem sempre o vibrato foi aceito como parte da sua composição musical e automaticamente vocal. E aí, por que eu tô falando isso? Porque assim como na história você teve uma época que o vibrato era super valorizado, mas também o vibrato não era tão bem visto assim, vamos colocar assim como a gente tem também na música hoje, que a gente conhece na música hoje. Por exemplo, no black music, você tem esse vibratão, você tem essa coisa, quanto mais poderoso esse vibrato. No black to black, então, é pré-requisito, você tem que ter vibrato. Por quê? Porque é a nossa marca, o vibrato poderoso é a nossa marca no coral black to black. E aí você perde totalmente o sentido da música quando você bota esse vibrato em outra música, em outro lugar, em outra música. Então imagina se eu usasse o vibrato do black, amém, numa outra música, vou botar de novo a música Como é Grande o Meu Amor por Você. Como é grande o meu amor por você. Não precisa, não parece que não encaixa, sabe? Não encaixa uma música na outra, uma coisa na outra. E aí, como que se considera vício quando o cantor não consegue tirar o vibrato da voz? Você também configura isso como um vício. E aí tem uma coisa importante para falar também, a gente pensa muito no cantor que não tem vibrato como aquele que não tem controle do seu fluxo de ar ou do seu filato. Cantar em filato é cantar em cima de um fluxo de ar. E quando esse filato não está bem equilibrado, não está bem controlado, logo você não tem um vibrato aparente ou um vibrato ali característico de uma voz saudável, de um filato feito de maneira saudável. Isso a gente pensa num cantor que não tem vibrato. Mas um cantor que só tem vibrato tem a mesma desconfiguração ou tem a mesma limitação
no que diz respeito a esse filato. Esse filato está tão fora do seu controle, do controle do próprio corpo, aquele que tem vibrato demais, está tão fora quanto aquele que não tem vibrato. Então, os dois extremos, eles acontecem na questão da falta de controle do filato, tá? Então, pesquisem mais sobre isso, pesquisem mesmo sobre isso, da questão de cantar em cima do filato, cantar em cima de um sopro de ar, porque é muito importante para você entender como que funciona a sua voz, porque a sua voz é ar. É ar misturado com vibração de prega vocal, aquela história toda que a gente conhece da fisiologia da voz. Para quem não conhece, a gente vai conhecer. Mas é basicamente isso. Você canta em cima de um sopro. Você canta por causa de um ar que sai de você. E esse ar, ele está diretamente ligado à qualidade que esse vibrato vai acontecer. Então, se uma pessoa não tem um controle do seu vibrato, tanto para menos, quando ele não tem vibrato nenhum, quanto para mais, que é o que está sendo abordado aqui, existe algo a ser trabalhado em cima desse ar que sai, em cima desse ar que você canta, ok? E é por isso que a gente tem que ter cuidado também com o tanto de vibrato, o aclamado vibrato, que a gente coloca em determinadas músicas e dependendo do estilo musical também. Combinado? Então, esses são os 3 vícios mais gritantes, vamos dizer assim, da técnica vocal, que eu te aconselho muito a trabalhar em cima deles, começar a se identificar em vídeos que você grava de si mesmo. Se tiver algum desses vícios, anota, identifica, analisa, busca entender o que está acontecendo, busca uma orientação de um profissional, que aí eu tenho certeza que você vai fazer um uso muito melhor do seu instrumento musical. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá um like aqui. Se você curtiu mais ainda, deixa um comentário, marca o pessoal, marca seus amigos que você sabe que tem, que você identifica que tem esses vícios, ou até mesmo aqueles que vão se beneficiar com esse conteúdo. Salva esse vídeo se você quiser ver em um outro momento, sempre que você estiver precisando ouvir. E eu estou aqui para compartilhar com vocês cada vez mais conteúdos que vão fazer diferença para a sua vida. Tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!